Boa noite, amigos. Tudo bem? Muito bom tê-los aqui essa noite. Tem alguém aqui pela primeira vez? Qual é seu nome? Anderson. Seja muito bem-vindo à nossa casa essa noite. A senhora? Ivone. Dona Ivone, seja muito bem-vinda também. E o senhor? Paulo. Seja muito bem-vindo também, seu Paulo, tá? Esperamos que gostem, que retornem outras vezes. E se precisarem de alguma informação acerca do funcionamento da nossa casa, é só nos procurar no final da reunião, tá bom? Que possamos ter pessoal por Facebook, já ia esquecendo. Sejam também muito bem-vindos a essa noite aqui da nossa casa. Ai, meu Deus, agora tem Instagram também. Sejam muito bem-vindos também aqueles que estão nos acompanhando essa noite pelo Instagram, tá? Que possamos ter então uma noite de muita paz, muito conhecimento, né? Que possamos sair daqui bastante esclarecidos, bastante equilibrados, fortalecidos. E para isso nós precisamos estar aqui de corpo e alma, estarmos aqui inteiros, né? Com bastante atenção em cada
nossa reunião, para podermos aproveitar essa ambiência, essa energia que nos envolve aqui, trazida pelo alto para cada um de nós. E para isso, é importante que desliguemos os nossos celulares, ou pelo menos coloquemos no modo silencioso, se for de muita necessidade, ok? Para ler a nossa página da noite, eu vou chamar a companheira Eliana. Por favor, Eliana. Boa noite. Boa noite. Filhos, educa os teus filhos e orienta-os, mas não te esqueças de que cada espírito tem seu próprio caminho. Não conseguirás substituí-los nas experiências que devo vivenciar. Cada qual deve aprender à custa do próprio esforço e interesse. Não superproteges os teus filhos, afastando-os do trabalho enobrecedor. O trabalho para a criança é o complemento natural da educação, para os anseios evolutivos do espírito na reencarnação. As facilidades constituem um desastre. Sem disciplina, a criança cresce à mercê das circunstâncias. Conversa com os teus filhos e procura, desde cedo, iniciá-los na prática do bem. Sem um ponto de referência espiritual, o teu filho se perderá no abismo da descrença. Irmão José Carlos Basseri, do livro Vigiai e Orai. Vamos então fazer a nossa prece de abertura. Mestre Jesus querido, estamos mais uma noite aqui de quarta-feira, nessa casa de luz, que nos acolhe, que nos conforta, que nos instrui e nos auxilia sobremaneira na nossa caminhada. Agradecemos por essa oportunidade abençoada, agradecemos por cada momento, por cada trabalho que está sendo realizado esta noite, por cada grupo de estudo e por cada esclarecimento. Abençoa, Mestre querido, a nossa reunião, abençoa cada um de nós aqui presente, dos dois lados da vida. Abençoa a nossa companheira querida, Rosileia, que vai trazer as reflexões da noite para a gente, num tema tão importante, tenho certeza que para cada um de nós. Mestre querido, que possamos sair desta casa hoje mais lúcidos, mais equilibrados, para tomarmos as melhores decisões, fazermos as melhores escolhas na nossa caminhada. Fique conosco, Mestre. Nos envolva da tua paz, cada um de nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Querida companheira Rosileia, por favor. Boa noite, amigos. Boa noite. Gratidão por essa convocação do companheiro César. É sempre uma oportunidade abençoada e feliz estar por aqui. Nossos filhos são espíritos. Todo mundo ficou com vontade de ter filho, olhando para aquela imagem lá? Pois é assim, né? Nossos filhos são espíritos. Nossos filhos nos mostram que além daquele corpinho frágil, delicado, que nos parece não saber de nada, não ter consciência de nada, quando nós iniciamos as nossas vidas, existe um espírito imortal, um espírito dotado de personalidade, um espírito que traz consigo as experiências vividas, os seus avanços, os desafios, os traumas. Mas os nossos filhos, na verdade, não são nossos filhos. Eles são filhos de Deus, que Ele nos empresta por um tempo determinado. Então é bom que nós tenhamos em mente
que a paternidade ou a maternidade é uma condição temporária, mas a fraternidade é uma condição eterna. Acima de todas as relações que nós podemos ter com aqueles que neste momento são nossos filhos, estará sempre a nossa relação de irmãos. O Pai nos presenteia com um filho seu para que temporariamente nós cuidemos deles como se fossem nossos. E o que é que o Pai nos pede nessa ocasião? Tem ali uma etiquetinha, né? Cuide com amor. Esse é o pedido do Pai. Porque cuidar com amor, mas é só isso? É que cuidar com amor envolve todas as outras coisas. Se a gente cuida com amor, todas as outras coisas acontecerão. Nós já temos aprendido um pouquinho sobre amar, né? Então, cuidar com amor significa trazer todas as outras coisas que são importantes à tona. Dá até vontade, dá saudade. Bom, aí estão as obras que nortearam o nosso estudo. Esse livro do Emílio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. É claro que no tempo que nós temos aqui nesta noite, é impossível a gente repensar sobre tudo que o Emílio escreve no seu livro. Quem não conhece, vale a pena conhecer, vale a pena ler, vale a pena reler. Porque muitas coisas vão se esclarecendo para nós à medida que nós vamos lendo. Ele traz desse livro muitos dados de pesquisa, ele traz desse livro muitos casos pertinentes a este assunto que vale. Quero fazer uma perguntinha aqui, só para eu ter uma noção. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão, por favor. Eu também, né, claro. Quem tem netos? Alguém tem bisnetos? Trinetos? Tri, porque o tatara é depois do tri, gente. Né? Bom, acho que não, né? Não chegamos. Eu parei nos netos, por hora. Outro livro que sempre faz parte da orientação dos nossos estudos, os livros da codificação, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Todas as questões, todas as nossas dúvidas, nós espíritas, todas as dúvidas que possuímos, se nós procurarmos, nós temos dito isso aqui várias vezes, tudo aquilo que nós procurarmos, os livros da doutrina nos responderão. Basta que procuremos com afinco e que estejamos dispostos a ler, ouvir e ver as respostas. Porque parece que não é bem assim, mas muitas vezes a gente não está disposto. A gente lê, está escrito ali, e aí a gente faz de conta que não entendeu e que não acredita. Né? Então, entender que os nossos filhos são espíritos e que são nossos filhos por empréstimo, mas que eles são filhos do Pai, é entender que absolutamente tudo nos é dado pelo Pai. E o Pai, em sua sabedoria infinita, ele vai nos dando aquilo que nós necessitamos em todos os setores das nossas vidas. Nós temos os desafios que precisamos, estamos no lugar que nós precisamos estar. Os filhos que são nossos são exatamente aqueles que nós necessitamos. E para os jovens filhos aí, os pais que nós temos também são aqueles que nós pedimos e necessitamos. Porque esta é uma via de mão dupla. Bom, o Emílio ele começa o seu livro falando de olhos de ver e olhos de olhar. Quando a gente olha para aquele bebê, a gente pensa assim, né? Quando a gente recebe um filho, quando um filho nasce, quem será, né, essa criança? O que será que ele vai pensar? Como será que ele vai se comportar? Quais serão os desafios que ele precisará vencer? Como é que nós vamos nos relacionar? E a lista de questões que nós temos quando recebemos o nosso bebê, em meio àquela alegria estupenda, para a maioria dos casos, não sei se maioria é a palavra correta, mas para muitos casos, ou naquela intranquilidade que às vezes também trazemos, naquela insegurança diante daquele bebê, são tantas as questões e nós não temos resposta.
E por que nós não temos essas respostas? Por que é esse o bebê que chega para ser emprestado a mim como filho? Deus não julga oportuno revelar-nos coisas para as quais ainda não temos olhos de ver. Muitas vezes os olhos são apenas de olhar. O Emílio diz que nos esclarece, né? Ele nos ajuda a entender que a responsabilidade de um filho independe se é filho ou filha, se é sereno ou é agitado, se é amigo ou se não é tão amigo, se é brilhante ou se é deficiente, se é compreensivo ou rebelde, que nada disso importa. Aquele que chegou até nós é temporariamente nosso. E não tenhamos dúvidas de que nós sabíamos que íamos recebê-lo um dia. Pedimos por isso, concordamos com isso. Na pior das hipóteses, concordamos. Porque às vezes a gente é tão rebelde lá na erradicidade quanto é aqui, né? E aí tem hora que não tem jeito, né? Tem que dizer, não, você precisa isso, e aí a gente dá conta. Dificilmente esse filho que nos chega será um estranho, que nunca cruzou conosco os caminhos por aquelas jornadas pretéritas. Em geral, são aqueles espíritos com os quais nós já nos entendemos ou já nos desentendemos. Provavelmente muito mais nos desentendemos do que entendemos, né? Lembrar que não é um ser que está nascendo, na verdade ele está renascendo. E aí, como ele está renascendo, nem todas as coisas podem nos ser mostradas. Por que Deus vai nos mostrando só aquilo que nós temos olhos para ver? Porque imaginemos que nós soubéssemos de cara, de prontidão, quem é aquele espírito que nos chega. Ah, se ele fosse aquele nosso amigo de vidas pretéritas, né? Aquele sereno, aquele tranquilo, aquele que nos amou e a quem nós amamos, olha que maravilha! Nossa, nós temos que pular de alegria. Mas se esse espírito que nos chega como filho, necessitando do nosso cuidado, do nosso carinho, da nossa proteção, fosse aquele desafeto de uma vida pretérita com quem nós travamos lutas muitíssimo desafiadoras, como é que nós cuidaríamos desse bebê que necessita de nós? Então Deus nos permite ver aquilo que nós podemos ver. O resto a gente vai só olhando. Então a gente olha para o filho, a gente acha lindo, a gente acha engraçadinho e a gente vai achando. E à medida que a gente vai desenvolvendo o amor, a gente vai conseguindo ver algumas coisas. Mas nem todas as coisas nós vamos conseguir ver. Mas não é necessário que nós consigamos ver todas as coisas. O que nós precisamos é ver aquilo que é importante para o nosso crescimento como pais que nos propusemos a ser. E aí, quando nós pensamos assim, ver é diferente de olhar, né? Olhamos tantas coisas, mas que coisas nós estamos vendo? Bom, quando olhamos aquele bebê, à medida que ele vai crescendo, quantas coisas dos nossos filhos se parecem com os pais? É bastante comum a gente dizer assim, ai, Joãozinho é rebelde igual o pai. Perdoa isso. Nós que somos professores, né? Quando às vezes a mãe vai à escola e fala assim, não adianta, professora, esse menino não aprende matemática, porque olha, eu também não aprendo. Eu não aprendi de jeito nenhum. Quer dizer, como se isso fosse alguma coisa errada. E quantas coisas nós nos parecemos e outras tantas nós nos distanciamos dos nossos pais e dos nossos filhos de nós. E aí Kardec foi a espiritualidade, lá no Livro dos Espíritos, na questão 207, e disse assim, frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecência física. Transmitirão também alguma parecência moral? E a espiritualidade é rápida, né? Não, que diferentes são as almas ou os espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Então, nós herdamos a cor dos olhos,
né? Herdamos os cabelos, herdamos às vezes o tipo físico, alguma questão de saúde, de enfermidade. Nós herdamos a parte física, a parte moral não é herdada. Mas aí Kardec, ele antecipava o que a gente ia ter de dúvidas, né? Que eram as dúvidas que ele também tinha. De onde se originam as parecências morais que costuma haver entre pais e filhos? Porque se os filhos não herdam a parte moral dos pais, como é que muitas vezes os filhos se parecem nessa parte moral com os pais? É a espiritualidade. É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraem pela analogia dos pendores. Nós não sabemos que são as energias semelhantes que se atraem? Às vezes isso nos é permitido. Mas por que então todos os filhos não são espíritos assim? Porque só Deus é que sabe das necessidades e dos merecimentos de cada um de nós. Mas Kardec vai mais além. Ele pergunta lá: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Aí diz, ao contrário, bem grande influência exercem. Se os filhos não herdam de nós as questões morais, nós exercemos sobre os nossos filhos, assim como os nossos pais exerceram sobre nós, as parecências morais. Diz lá, conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos, pela educação. Constitui isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, se nós não transmitimos aos nossos filhos as nossas questões morais, né, o espírito não nasce com as mesmas condições morais que nós somos responsáveis pela sua educação. Quando estão conosco, cabe a nós, diz bem claro a espiritualidade, é nossa tarefa desenvolver nossos filhos pela educação, esse progredir, essa possibilidade de progredir. Ninguém está aqui, nem nós, nem os outros, porque não tem nada para progredir. Pelo contrário, né? Temos muito progresso a resolver. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Ora, se algumas vezes as parecências são resultado dessa aproximação de sintonia, por que não é sempre assim, né? E por que bons pais, ditos bons pais, têm filhos, às vezes, como diz ali, tão perversos? E a espiritualidade diz, né? Não é raro que um mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então, aqueles espíritos, né, teimosos, que repetem, né, a tentativa de melhoria e que não alcançam, muitas vezes os pais têm proximidade com os seus desafios, têm proximidade com aquilo que eles precisam melhorar também. Lá na erradicidade, muitas vezes, esse filho fala, né, esse espírito diz: puxa vida, para a próxima eu queria pais que me dessem outra condição, que fossem bons, que fossem serenos, que fossem justos, para que eu pudesse aprender. E algumas vezes isso é permitido. Em todas as vezes? Claro que não. Quando que Deus permite? Primeiro, quando o desejo é real. Depois, quando quem pede tem condição de não sucumbir àquilo que está pedindo. E aí Deus é que avalia, né, o nosso merecimento, a nossa necessidade, se é esta a hora da oportunidade. Quantas vezes, né, pais tão serenos têm filhos tão agitados, filhos com desafios tão grandiosos, na oportunidade dessa bondade, dessa serenidade dos pais auxiliarem os filhos. Também há pais que se dispõem, há espíritos que se dispõem a serem pais desses espíritos mais necessitados de orientação, para que possa auxiliá-los. E é claro, ninguém auxilia o outro sem auxiliar a si próprio. É sempre uma via de mão dupla. E aí, imaginem que se sempre pais bons tivessem filhos bons.
Quem é que ficaria conosco? Porque nós não achamos que nós somos os filhos bons, não, né? Os perfeitos, os que fizeram tudo direitinho, né? Se os pais maravilhosos, aqueles ótimos, pedissem só bons filhos, bom, eu sinceramente prefiro do jeito que é, porque assim eu tive chance. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo e formação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? Não, né, gente? É o mesmo caso, já pensou? É claro que quando a gente está à espera de um filho, a gente pressa, a gente deseja que ele seja bonito, bonito é uma questão pessoal, né? Mas que ele seja bonito, que ele seja saudável, que ele seja obediente. É tanto desejo que a gente faz, né? E é aquilo que nós acabamos de falar. Se isso fosse permitido só porque o pai e a mãe se colocaram em prece, onde ficaríamos nós outros que não nos encaixássemos aí? É claro que eu sei que aqui tem muita gente que teriam muitos pais desejosos. Agora, eu tenho plena convicção que se a necessidade fosse essa, Senhor, pobre de mim. Então, os maus filhos são uma provação para os pais. E maus, gente, no sentido de que tem muitos desafios a serem vencidos, muitos desafios a darem conta, né? Aí, o Emílio, lá no livro dele, ele diz que a gente tem coisas que nós precisamos desaprender. Sabe, igual celular, igual computador, que a memória está lotada, a gente não consegue colocar mais nada de importante? Então, que a gente precisa desaprender uma série de coisas para desocupar espaços em nós mesmos e ocupá-los com aquilo que nós necessitamos, com aquilo que nos é bom, com aquilo que nos é útil, que é importante para a nossa jornada. E aí ele diz assim, a primeira coisa que a gente precisa desaprender: as crianças não vêm com manual de instrução ou de garantia. Não é igual aquele produto que a gente compra na loja que tem um folheto bonito, dizendo como abrir, como montar, como instalar e como usar. Então a receita do tio, da avó, da vizinha, ou até a receita do primeiro filho, em geral não serve para o segundo, e a do segundo não serve para o terceiro, e por aí vai. Cada um é um ser único. É claro que a gente pode e deve aprender com o que a gente vê, com o que a gente ouve. Mas cada um é um e ele necessita de um aprendizado para ele. A receita não funciona. Também não vem com certificado de garantia, né? E a gente pega a nota fiscal, o certificado de garantia e vai lá na autorizada. Olha, eu trouxe aqui meu filho porque esse filho é rebelde, vou deixar ele na autorizada, o senhor conserta. E se não tiver jeito, olha, tá novo, tá no tempo de garantia, troca por outro. Ah, coitada de nós. Primeira semana de vida, segunda semana, não ia durar mais do que um ano e era para autorizada. E se já tivesse passado o prazo? Aí, então Deus, olha como que Deus é maravilhoso. Né? Ele sabe dessas coisas, então ele já faz de um jeito que a gente, não adianta a gente cair em tentação. Então precisamos desaprender essas receitas. Emílio fala outra coisa, olha, não é ideia minha não, hein, gente? As crianças não herdam as características psicológicas dos pais. A gente já viu ali no Livro dos Espíritos isso, né? Então não adianta ficar culpando o pai ou a mãe ou a avó, o parente próximo, pelos desmandos do filho. A gente orienta, a página de hoje falou isso, a gente orienta, a gente acompanha, mas cada um é um. As decisões são nossas, são únicas. A gente não dá conta de resolver as questões do outro. A alma não é criada no momento da concepção ou do nascimento. Essa história de que eu posso jogar fora o corpo que eu estou gerando em mim, ou que a minha companheira está gerando nela, porque é só um pouquinho de célula, que só vai ter alguma coisa quando nascer, só vai ser criado quando nascer, é vontade de se desculpar daquilo que não tem desculpa, né? Isso é uma coisa que não tem jeito. A alma, ela é criada quando os espíritos, quando o corpo está sendo gerado, o espírito que vai vivenciar aquela experiência, não é um espírito novo que acabou de ser criado. São espíritos como nós somos, que já vivenciaram outras experiências, que têm uma história, que
que fizeram um planejamento, aquele espírito tem um planejamento para aquela vida em comum conosco. Então não importa qual seja a razão. E a gente sabe que esse é um assunto bastante polêmico, né? É assunto para uma palestra inteira, para um estudo inteiro. Mas não vai aqui nenhuma opinião pessoal. É a doutrina que nos orienta e que nos diz. É nossa responsabilidade. Então Hermínio diz assim: não adiantam eufemismos e suavidades. É nossa responsabilidade. Nenhum espírito foi criado quando aquele corpo despontou e a gente disse nasceu. Primeiro porque ninguém nasce, a gente renasce. Depois porque está revivendo uma história que foi programada. História que nós concordamos com ela. Isso na pior das hipóteses. Porque em geral nós imploramos por aquela oportunidade. A criança não é um anjinho inocente. É um ser em evolução. Quando nós partimos, né, na chamada morte e renascemos, nós não chegamos aqui no corpo infantil. Isso aconteceu conosco várias vezes, centenas, milhares talvez. Quando nós retornamos, nós não chegamos aqui desprovidos das informações antigas. Nós temporariamente as esquecemos, porque são necessárias. Mas nós trazemos uma bagagem. Então ninguém foi embora e quando voltou um anjinho inocente, porque aquele bebezinho lá da foto inicial era lindinho. Ele é lindinho, sim, merece o nosso amor e carinho, mas ninguém volta, um anjinho inocente e nem um demônio permanente. Nós voltamos àquilo que nós somos, aquilo que nós fomos, e voltamos sempre para nos melhorar. E os nossos pais, ou nós, quando somos pais, assumimos o compromisso de auxiliar esse espírito que chega nessa possibilidade de melhoria, nessa possibilidade de progresso. Então, é um ser em evolução. É todo um ciclo, né? Daqui para lá e de lá para cá. E a gente vai nesse ciclo evoluindo, sempre, graças a Deus. A gente não pode andar para trás, ainda bem. Mas a nossa responsabilidade, ela é sempre enorme. Porque quando a gente assume alguma coisa, os antigos diziam muito assim. Eu falo os antigos porque escutava meu avô dizer o tempo todo, né? Ele falava assim: a gente não é obrigado a tratar. Não é obrigado a bater a mãozinha assim. Mas é obrigado não é obrigado a combinar. Mas combinou e tratou, tem que cumprir. Nós combinamos, nós tratamos na espiritualidade. Então, a nossa responsabilidade. A geração de um corpo, e que ninguém ache que gera um corpo porque nós somos maravilhosos. A gente gera pela infinita bondade do Pai, que nos concede esse processo de geração, para que nós, de alguma forma, sendo aparentemente, né? Aparentemente coautores daquele ser, só aparentemente, nós tenhamos mais a noção da nossa responsabilidade. Porque Deus não precisava que a gente gerasse nada, né? Não precisava de nada disso. A gente sabe disso. A geração de um corpo, para que nele se instale um espírito, representa um convite formal a alguém que já existe numa dimensão que nos escapa aos sentidos habituais. Então o bebê não deve ser fruto de uma decisão, de momento, de um impulso impensado. Agora, mesmo que tenha sido, uma vez isso tenha acontecido, ele é nosso. Aquele espírito é adulto, não é infantil, é adulto. Fisicamente, né? Se nós somos fisicamente amadurecidos para gerar aquele corpo, nós deveremos ser psicologicamente amadurecidos para nos responsabilizar por eles. E se a gente não dá conta sozinho, a gente pede socorro, a gente pede ajuda. Primeiro a gente pede ajuda do Pai, porque não há nada que a gente peça ao Pai que Ele não nos conceda. Nada de importante, nada de verdadeiro, né, gente? Eu quero celular de última geração. O Pai tem mais o que fazer, né? Nem pode usar o celular na casa espírita. Para que você vai querer o celular de última geração? Ó, tem gente que insiste, hein? Está escrito ali em todos os lugares. Eu vejo. Acho que vocês também, né?
Não se deve assumir perante o filho uma atitude de rejeição, uma atitude negativa, de desamor, de indiferença. Porque ele vai perceber, ele vai sentir. E esse espírito, uma vez lá na erraticidade, quando nós chegarmos lá, vai nos reconhecer. E muitas vezes não precisa nem que nós cheguemos lá, né? Ele fica por aqui, né? Nos acompanhando, né? Quase que dizendo assim, né? Você é minha mãe, então eu estou aqui do seu lado. Né? Você não me quis, mas você me comeu, você combinou comigo. Você é meu pai, cadê a sua responsabilidade? E aí é sério isso, né? A gente precisa pensar. Se a gente olhar esse vidro assim, né? Tão bonito, né? Parece uma água cristalina, né? Dá vontade de beber. Mas e se tivesse essa plaquinha ali? Veneno. Alguém gostaria agora? Acho que não, né? Ninguém, né? Aí, trocando, imaginemos que dentro desse vidro tenha realmente veneno. Se eu trocar a placa, se eu trocar a etiqueta, muda o conteúdo? Não. Então não adianta suavizar os nossos atos medonhos. Eles continuam sendo medonhos. A espiritualidade nos diz: a interrupção da trajetória do corpo em formação representa a fuga a compromissos assumidos. É doído? Eu imagino que seja. Mas, se a gente pensar, a gente não faz. Né? É claro que nós precisamos lembrar que Deus, infinitamente bom, justo, generoso e tudo mais que a gente sabe, Ele sempre nos dá uma oportunidade de acertar os equívocos que nós fizemos. Mas a espiritualidade nos diz: o Pai não é punitivo, não é punição. A gente já sabe que é colheita. E aí, os acertos costumam ser duros. É dureza, né? E aí a gente enfrenta os desafios na vida e a gente não sabe muitas vezes por quê. E graças a Deus a gente não sabe, porque seria pior se nós soubéssemos. O que a gente precisa fazer então? A gente precisa procurar andar reto. A gente precisa procurar andar naquilo que a gente já aprendeu. E a doutrina está aqui para nos ensinar, para nos esclarecer, para nos orientar o tempo todo. Automatizar as lições evangélicas. Ou seja, vivenciar o que eu já aprendi, para que verdadeiramente isso se faça presente no meu caminhar e cada vez eu erre menos. Ou pelo menos eu erre naquilo que eu não sei. Porque olha que seres somos nós, gente. Raquel disse que é medonho, não é essa palavra, Fátima? Medonho? Diz que nós somos medonhos. Às vezes nós somos mesmo. A gente errou. Aí a gente sofreu. Aí aprendemos que estava errado. Aí aprendemos qual era o certo. E aí nós fazemos errado de novo. Por quê? Porque a gente quer sofrer de novo, né? Quer ser chamada atenção. Fazer o quê, né? Aí o Pai chama a nossa atenção mesmo. Né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, na instrução dos Espíritos, diz assim: ó Espíritas, nós, né? Compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Compenetrai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. É a missão que vos está confiada e da qual recebeis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Os vossos cuidados e educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai, cada mãe, a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Quem tem filho, né, todos nós que temos, eu pedi para que levantasse a mão quem tem filhos, e quase todo mundo levantou, só os muito jovens que não, ainda bem, né? Todos os dias, Deus nos faz essa pergunta: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? E aí a gente precisa, muito honestamente, responder a Deus. Silenciosamente, é só para Deus. A gente não precisa responder para mais ninguém. Né? Quando lá no Evangelho diz, né,
Ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Aí a gente é espírita, a gente vem à casa espírita, mas a gente não traz nossos filhos. Não, meu filho vem se quiser. Porque quando meu filho crescer, ele vai escolher o que ele quer ser. Mas enquanto ele não crescer, for dono, senhor de si, quem escolhe sou eu. Porque eu escolho o que é melhor. Se é melhor para... Se a casa espírita não é boa para o meu filho, por que eu estou aqui? Eu sei que tem umas coisas que incomodam um pouco, mas é verdade, gente. Por que nós não estamos com essa plateia cheia dos filhos? Muito cheia, precisando de mais cadeiras. Porque muitos dos nossos filhos têm escolha. Ah, mas eu falo, ele não quer vir. Mas quando ele pede um celular, você também pode não querer dar. Mas aí você faz. Aí você atende os desejos materiais dele, que não tem nenhuma importância no final da nossa jornada, porque ninguém vai levar esses bens. Mas aí, os bens morais que a gente precisa dar, condições, a gente deixa eles escolherem. E aí eles escolhem, né? Alguns, como nós queremos crer, olhando para aqui, para tantas carinhas lindas de jovens, alguns escolhem acertadamente. Mas será que cada um de nós não tem pelo menos meia dúzia de exemplos de jovens, de crianças até, que não escolheram acertadamente por falta de quem dissesse, por enquanto não tem escolha não. Se seu filho disser, não quero tomar banho, não quero hoje, não quero amanhã, não quero depois da manhã, a gente deixa? Vai ficar sujismundo, fedorento? Não, né? Pois é, né? Mas aí quando as coisas são do espírito, a gente deixa. Porque dá trabalho, né? Quem escolheu? Aí a gente olha, né? Uns nós lá pensativos. Para que nascemos? Que importância de ter nascido na família que nasci? Qual o meu papel na família? Bom, para que nascemos? Para ser feliz e trabalhar o máximo em favor do nosso progresso, do progresso do grupo familiar. Que importância há de ter nascido na família onde eu nasci? Bom, por que eu nasci nessa família, né? Nós não nascemos onde queremos, onde pedimos e onde achamos que merecemos, porque nós somos seres muito convencidos. Nós achamos que merecemos tudo de bom, né? Achamos. Eu merecia essa vida. Ah, eu sou tão alegre, sou tão trabalhadora, eu sou tão simpática, sou tão bondosa, eu mereci uma vida melhor, né? Nós nascemos onde nós temos necessidade e possibilidade de evoluir. Qual o meu papel na família? Nós não podemos, nem sempre nós temos a família que nós julgamos ideal, mas o nosso papel é ser os filhos ideais, é ser os pais ideais, na condição que nós temos para os nossos familiares. Pelo menos nos esforçar. A gente sabe que a gente não dá conta, mas é nos esforçar, é buscar, né? Através das nossas ligações. E isso não é diferente com os nossos filhos. Olha quantas questões, que programas os nossos filhos trazem, quais são as suas decisões, quais são as suas fraquezas, quais são os traços mais fortes, consolidados dos nossos filhos, quais são, que tipo de experiências eles trazem, que correções eles pretendem fazer nessa jornada convivendo conosco. E o mais importante de todas essas questões, algumas nós ainda, a maioria nós ainda não temos olhos de ver. Mas o que é extremamente importante nessas questões todas? Não são as perguntas, é aquela última questão, né? O que nós podemos fazer para ajudá-los? Evitando que sejam novamente arrastados pelas mazelas que vieram para eliminar em suas estruturas psicológicas e éticas. Então, todas as questões são menos importantes do que o que é que nós podemos fazer para ajudá-los. E aí a página disse muito bem, nós podemos acompanhá-los, ajudá-los. Não é fazer por eles, é diferente. A gente precisa trabalhar, e eles também. Os pais da terra não são criadores, e sim zeladores das almas que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Bom,
Nós já sabemos que, na verdade, os nossos filhos são nossos irmãos, temporariamente filhos por empréstimo. Olha como que Deus confia na gente. Olha como que Deus acredita no nosso potencial para fazer o que é certo, o que é bom. Olha como que Deus tem certeza. Mas Ele tem certeza, claro, quando Ele nos criou, em nossa consciência, nós trazemos todas as leis divinas, todas as ferramentas necessárias. Então o Pai confia em nós, porque nós deixaríamos ou deixamos os nossos filhos com aqueles que nós não confiamos? Não, né, gente? Pelo menos quem tem um mínimo de lucidez, de bom senso. Então o Pai deixa o seu filho conosco por empréstimo para que nós o ajudemos a evoluir e possamos evoluir também, porque Ele confia em nós, Ele sabe da nossa capacidade. Qual é a nossa função, então? Esmerilhar arestas, né? Se o relacionamento é meio complicado, é meio difícil, e a gente sabe, né, gente? Nem todos os amorosos estão junto a nós. Existem os desafetos, existem aqueles com quem nós tivemos problemas, existem aqueles a quem nós causamos problemas. Então vamos acertando, esmerilhando as nossas arestas, corrigindo as desafeições. Aquele que eu tenho mais dificuldade de afeto é com aquele que eu preciso, é aquele que eu preciso abraçar mais, é aquele que eu preciso compreender mais. Isso vale para os filhos também, tá? Não é só para os pais fazerem para os filhos, não. Os filhos também. É claro que a gente, quando o filho é criança, quando o filho é muito jovem, nós estamos há mais tempo na jornada, nesta jornada aqui na Terra. Porque ninguém garante que nós sejamos mais velhos do que os nossos filhos, né? Ampliar afetos. Olha o amor aí, gente. Cultivar entendimentos. Pacificar antigos rancores. Testemunhar dedicações e devotamentos. Olha, quanto que esse menino cresceu. Quanto que esse filho evoluiu. Não, ele não é um anjo de candura, mas a gente olha que esforço ele fez para melhorar. Como é que agora ele está um tanto melhor do que ele era, ele já aprendeu, ele está mais afetuoso, não está todo dia, mas já consegue entender, já consegue compreender, e a gente vai valorizando as pequenas conquistas e inspirando a conquistas maiores. Aquelas alegrias pequenas, a gente precisa valorizar para que elas sejam um impulso para as alegrias maiores, né? Vamos lembrar o que o Cristo nos disse: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, né? Então, se aquele espírito que é nosso filho é aquele espírito desafiador, é aquele que nos coloca à prova o tempo todo, né? Parece às vezes que é nosso adversário, né? Tem alguns filhos que nos colocam à prova. Você fala, meu Deus. Tem gente que fala assim, parece que é meu inimigo. Como meu inimigo? Ele pode ter sido em outra jornada, mas nessa ele veio para ser seu amigo, e nós o aceitamos para ser amigo dele. Esquecemos porque, lembrando da inimizade do passado, não seria fácil. Mas a gente tem que pensar que eu não sei as razões, mas eu sei que elas existem, que elas são boas, que elas são proveitosas, que elas só levam ao meu crescimento. Lembrar também que esse peso grande do remorso, muitas vezes, de outra existência, da culpa do que fizemos em outra existência, mesmo que nós não nos lembremos, às vezes dificulta. E aí o esquecimento, graças a Deus, nos protege, né? Esse esquecimento, parece que Deus faz assim, né? Ô Senhor, obrigada. Né? Quando a gente vai chegar, retornar, Deus fala assim, deixa eu passar uma borrachinha aqui. É como se eu tiver... Mas é que não fica apagado, não. É só temporariamente. É como se a gente tivesse um interruptor, né? Veio para cá, dar uma apagadinha na luz. Na luz da memória, para que a gente não sofra mais. Para que a gente também não passe vexame, né, gente? Já imaginaram? Aquele genro que eu não estou querendo que case de jeito nenhum, que namora minha filha, foi aquele espírito que eu dei um desfalque imenso nele na vez passada. Aquela filha, assim, que me dá tanto trabalho, que me desafia, foi aquele desafeto
que eu criei tantas confusões, que eu agi tão mal na outra vida. Né? O filho que veio para se reconciliar com o pai. Quem é esse pai? Ai, eu, filho, nossa, eu fiz tanto mal. Como que agora eu vou ser amigo desse pai? Que vergonha. Gente, a gente tem vergonha de coisas que a gente fez na juventude, né? Não precisa nem ser muito avançada a idade, não. Não tem umas coisas que se começar a falar, a gente fala assim, não quero nem lembrar disso. Tem roupa que a gente usou que, nossa, Senhor, onde que eu estava com a cabeça, com aquela roupa? Tem lugar que a gente foi, tem música que a gente escutou, tem jeito que a gente dançou, que a gente falou, meu Deus, que vergonha, por que eu fiz isso? E eu estou pegando só uns exemplos assim, simplesinhos, possíveis de falar aqui, né? Existem outros. Então, se a gente não gosta de lembrar de algumas coisas que nós fizemos equivocadas, coisas simplesinhas dessa vida, imagina aquelas coisas tenebrosas que nós fizemos nas outras. E vamos colocar uma opção de S's aí, né? E aí? Então, olha que Deus maravilhoso. Ele fala assim, olha, você vai agora, você vai ter um esquecimento. Aí quando a gente dorme, né? Aí naquele sono profundo, muitas vezes a gente dá uma revisitada. Principalmente quando a gente está precisando de uma lembrancinha, né? Para a gente poder dar uma sacudida assim na gente. Para poder relembrar um pouco. Para a gente voltar à tona as coisas que a gente se comprometeu. E aí, uma outra questão em relação aos filhos, disse lá no começo, né? Quando a gente espera um filho, às vezes em geral, a gente pede, né? Que ele seja saudável, que ele não tenha problemas, que ele não tenha dificuldades. E aí, quantas vezes, né? Nós desejamos, usualmente é isso que acontece, porque na maioria das vezes, os filhos são todos perfeitos do ponto de vista que aquelas pequenas imperfeições que nós julgamos não são maiores do que as nossas imperfeições. Né? Mas às vezes não é. Às vezes nós recebemos uma criança que nos traz um desafio maior. E aí quando esse desafio é maior, o que nós fazemos? A primeira atitude diz, assumir o impacto. É claro que eu esperava que fosse aquilo tudo de sereno, de maravilhoso, de perfeito, que não trouxesse desafios nenhum. De preferência eu queria aquele bonzinho, bonitinho, engraçadinho e quietinho, né, para não dar trabalho. Mas não é assim. E se é uma deficiência maior, mais aceitada? Bom, passado aquele primeiro impacto do primeiro momento, é natural que nós sintamos, nós precisamos entender que aquele espírito que nos chega é filho de Deus, assim como nós. E que Deus nos entregou, confiantes de que nós cuidaríamos dele com amor. Absorver o primeiro impacto, assumir, é meu filho temporariamente. Deus me prestou esse filho para ser meu filho. E lembrar que ninguém está nessa condição sem ter algum compromisso. Segunda postura, entender o que nos compete. Aí diz Hermínio assim, quando por alguma razão concreta, essa é a nossa situação, veio para junto de nós um espírito condicionado a certas limitações, contornáveis umas, irreversíveis outras, o que nos compete é aceitar para enfrentar as dificuldades decorrentes, auxiliando-nos nesta prova que nós nos comprometemos e auxiliando este nosso irmão, que aceitou muitas vezes aquela prova para nos auxiliar. Porque não pensemos nós que todas as vezes que um espírito nos chega ou um corpo com alguma deficiência, é só por eles. Muitos estão muito mais por nós, pelo nosso progresso, pela nossa evolução, para nos oportunizar essa possibilidade do que pela necessidade deles. Terceiro aspecto, a transitoriedade. Entender que a dor, a desarmonia, o desajuste são situações transitórias. A lei divina prevê para todos nós um estado final, que não é agora nessa encarnação, nem na próxima, nem na próxima, nem na próxima. Está pertinho. Um estado final de quê? De felicidade permanente. Todos chegaremos lá. Isso é certo.
Não é para contestar, não é para concordar, não é para discordar, todos chegaremos lá. Quanto tempo e quais os desafios que nós vamos nos impor para chegarmos lá, porque somos nós que escrevemos o desafio com as nossas ações. Isso é com cada um de nós, né? É claro que entender a transitoriedade é entender que não há sofrimento eterno em nenhum recanto do universo. Há seres que sofrem por um espaço maior ou menor tempo, de acordo com o quê? Conforme a natureza dos seus equívocos e também na razão direta dos esforços que demandam fazer, que procuram fazer para ajustar-se. Então tem duas coisas aí fazendo com que a minha dor seja maior. Primeiro, o tamanho dos equívocos que eu cometi. E segundo, o tamanho do esforço que eu faço agora para superar, para melhorar, para ser um espírito melhor do que o que eu já fui, né? Então, ajustar-se às leis divinas vai fazendo com que o meu sofrimento seja menos duradouro. Mas é escolha. Às vezes a gente gosta, a gente quer que dure bastante sofrer. O quarto ponto, o envolvimento pessoal. Bom, o que os pais de uma criança deficiente têm, necessariamente um envolvimento pessoal na questão. Em outras palavras, tem uma cota de responsabilidade perante aquele que, aquele ser, ainda que não obrigatoriamente resultante de uma culpa. Vamos entender isso. A espiritualidade não está dizendo que a deficiência do filho é nossa responsabilidade, é nossa culpa. Não é isso. O que a espiritualidade está dizendo é que quando nós recebemos esse espírito com essas limitações físicas ou mentais, nós temos responsabilidade. Responsabilidade não é culpa por ele ser assim, por ele ter esse desafio. É responsabilidade no auxílio da sua trajetória, em fazer com que ele tenha as condições melhores para superar, para vencer, para vivenciar, apesar das condições, uma vida mais feliz e mais serena, dentro, é claro, das possibilidades, das limitações de cada um. O ser humano não é criado para a desgraça, para o desamor, para o sofrimento, para a angústia. Somos criados seres, espíritos perfectíveis, destinados a buscar a perfeição e a felicidade. É certo que o filho que nos chega com essas deficiências traz uma mensagem de dor para ele e para nós. Que pai, que mãe, que avó, que tia, que amigo não sofre vendo a dor do outro? Não precisa ser um grande desafio, a gente já sofre. Mas a gente não pode carregar a dor do outro. A gente pode se colocar ao lado. A gente pode auxiliar. Não tem aquela musiquinha cativar que a gente cantou? Quem estava aqui sexta-feira a gente cantou, né? Então, carregar um pouquinho da dor que o outro tem que levar. Então, carregar significa, eu vou ficar com a sua dor para mim, vou ficar no seu lugar. Não. Os pais não podem tomar as ações que os filhos precisam ter no lugar deles. Senão a maioria de nós aceitaria de bom grado os sofrimentos dos nossos filhos, né, gente? Nós podemos nos colocar ao lado. Nosso abraço, nosso ombro, nosso apoio, nosso olhar, nosso carinho. Mas quem precisa fazer é você. E aí, quando a força nos falta, quando a gente se sente enfraquecido, a gente recorre sempre a quem? A Deus. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. E a prece é o fio invisível de nossa ligação com Deus. É a conversa com Ele. E a conversa não precisa ter fórmula, rito, posturas especiais, né, gente? Quanto tempo eu preciso fazer prece? Quantas preces eu preciso? Gente, a gente faz prece toda hora. A gente vê uma coisa linda, a gente diz: ai, Senhor, que lindeza esse dia, né? Essa praia, esse sol, essa grama, essa flor. E se alguma coisa nos aperta a nossa vida, a gente diz: Senhor, socorre. Né? Olha, eu sei que eu preciso, mas a gente não pede para Ele tirar a gente, não. A gente fala, a gente pede, mas a gente pede uma via de mão dupla. A gente fala assim: Senhor, esse negócio aqui está difícil, está pesado esse desafio, me livra dele, Deus. Mas olha, se não puder me livrar, só me dá força e coragem para passar por ele. Porque aí Deus avalia
Se a gente não precisar tanto passar por ele, se é hora de não... E se não, o que ele faz? Ele dá força e coragem. Toda prece, todo pedido, aquele pedir obtereis, a gente sempre consegue. Coragem, resignação e paciência. Se a gente pedir com fé, convicto. Coragem para fazer o que a gente precisa fazer, não colocar nas costas dos outros. Paciência para entender que nem tudo eu consigo resolver agora. E resignação para saber que nem tudo eu vou resolver, que tem coisas que eu vou ter que aceitar neste momento desse jeito. Né? O recurso da prece está sempre à nossa disposição. Em qualquer lugar, em qualquer momento. A gente não precisa nem falar com Deus alto. Quando a gente pensa, e a gente não pensa, diante de uma situação que às vezes a gente não pode nem falar. A gente fala, socorro, pai, a gente fala só aqui, ó, no pensamento. E ele que tudo sabe, a gente não precisava nem falar. Mas nós precisamos estabelecer essa conexão. Há muito tempo atrás, num estudo aqui que fizemos sobre o poder da prece, nós lembramos aquela brincadeira de pegar a pedrinha e jogar na lagoa, jogar na água. Quando você joga a pedrinha, ela vai fazendo ondinhas. Quanto mais forte, mais a onda chega longe. Então é a nossa conexão, né? A prece, quanto mais vigorosa, quanto mais contrita, quanto mais fé eu tenho, mais a minha onda de energia, a minha prece chega. E ela vai chegando ao Pai. É na doutrina espírita que eu vou conseguir tudo isso? Não importa. A doutrina espírita, ela é uma felicidade para nós. Ela nos traz inúmeras possibilidades de compreensão e de entendimento. Mas o mais importante não é decorar todas as obras. O mais importante é que Deus, é a presença de Deus em nós. É que Ele esteja na nossa consciência. É que a gente o tempo todo tenha consciência de que tudo que Ele faz por nós e que Ele permite por nós é o melhor para nós. É o que nós precisamos. É urgente para nós compreender que Deus não erra. Né? Os nossos filhos são espíritos temporários filhos, que nos chegam por empréstimo para que nós façamos o melhor, aquilo que nós nos comprometemos. E que a gente se sintonize com o Pai, que é Pai de todos nós, para nos dar essa força, para nos dar essa orientação. E aí eu já olhei para o relógio, né? Conversando com Deus, e aí quando nós chegarmos ao final da nossa jornada, aqui diariamente Deus nos pergunta, mas quando nós chegarmos ao final da nossa jornada e Deus voltar a nos perguntar, que fizeste dos filhos que vos confiei, que cada um de nós possa responder assim, amei-os com todas as minhas forças. E aí, nós não temos mais tempo, mas eu vou recomendar, sugerir que vocês escutem aquela canção que a Ana Vilela cantou, tanto do Trembala, só um trechinho quando ela diz assim, segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Que a gente segure os nossos filhos, os grandes e pequenos, nos nossos colos materiais e nos nossos colos espirituais. Que a gente olhe para os nossos pais, se eles ainda estão aqui, e nós possamos abraçá-los. Porque daqui a pouco, eles ou nós não estaremos mais aqui. E quando essa separação se fizer, que a gente não tenha o nosso colo vazio e o nosso sorriso fechado. Muita paz, muita gratidão, meus irmãos. Gratidão, amiga, por todas essas reflexões, por esse tema tão relevante, né, para todos nós. E pegando o gancho das palavras da companheira, né, a gente lembra também que a nossa casa, aos sábados, né, na nossa casa, nós temos a mocidade espírita, né, que é o encontro dos jovens, e a evangelização dos pequeninos, né. Então, aquele que tem um filho, um neto, um sobrinho, enfim, incentiva, né, convida para vir
aqui à nossa casa no próximo sábado, a gente tem certeza de que eles vão gostar. Agora, antes do passe, nós vamos dar os recados da noite. Na próxima sexta-feira, a palestra será com os companheiros da nossa casa, né, como de costume, Augusto e Neuza Neves. Eles vão falar sobre o Livro dos Espíritos, né, a questão o capítulo da emancipação da alma. E na próxima quarta, receberemos Benimar Medeiros, Benimar Medeiros, que vai nos falar sobre a exclusão social e o papel do espírita. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Assim, aqueles que fizeram a conversa fraterna podem, no final do passe, né, procurar ali a Cida o César, né, na salinha do som. Tá? Assim, todos já votaram nas fotinhas dos grupos de espírito, grupos de estudo? Todos votaram já? A nossa... Quem foi? Você não votou? Ah, já votou. O Departamento de Divulgação nos pediu, né, que nós providenciássemos, cada grupo de estudo providenciasse a foto dos componentes do grupo de estudo, né? Então, nós fizemos uma proposta, uma campanha da foto mais criativa, né? Então, cada grupo de estudos aí pensou, refletiu, apurou, combinou, e as fotos estão postadas lá embaixo no salão. A gente tem uma urna também, tá? Tem a foto, o nome do grupo, o dia e horário e um númerozinho. E aí vocês podem botar ali na urna, né, no papelzinho, colocar na urna, e também pode botar online, né, no Instagram, né? Que tem. Só pode botar uma vez, claro. Aí vocês apreciem as fotos e depois decidam e votem, tá? Mais alguma coisa? Não, né? Eu acho que é só isso. Então, nós vamos agora para o passe. A companheira Vanessa é a dirigente. Os passistas são Adriana, Carlos, Helena, João, Georgina e Monserrat. Podem permanecer nos seus lugares, tá? Que o companheiro Augusto vai conduzir cada um para a sala de passe. Aquele que tiver alguma necessidade, alguma dificuldade para esperar, ou, enfim, por causa de qualquer condução ou qualquer coisa assim, basta que após a prece levante a mão e a companheira dá uma prioridade para essa pessoa, tá bom? Então, vou convidar a companheira Rosileia para fazer a nossa prece de encerramento. Pai, infinitamente bom, justo e amoroso, gratidão por todas as nossas oportunidades nas infinitas jornadas que possuímos. Gratidão, Pai, por essa casa abençoada que nos traz acalento ao coração, que nos traz orientação, esclarecimento para que nosso caminhar seja mais firme, seja mais ameno e seja verdadeiramente mais eficaz. Gratidão, Mestre Jesus, por toda a harmonia deste planeta, porque ele é, sem sombra de dúvidas, harmonioso. Nós é que muitas vezes, equivocadamente, transformamos as bênçãos do Pai em desarmonia. Mas percebemos, Mestre, a grandiosidade da obra do Pai e a generosidade do Teu amor em nos ensinar permanentemente. Gratidão aos espíritos amigos, companheiros de trabalho, encarnados e desencarnados, que prepararam desde mais cedo a ambiência dessa casa, que nós encontramos tão serena, tão luminosa, com chuvas de bênçãos a cair sobre todos nós. Aqui nós fomos tratados e permanecemos tratados, cuidados amorosamente. Que esse bem-estar que daqui levamos, Pai querido, Mestre amigo, espíritos companheiros, que ele possa permanecer em nossa jornada semanal. Que nós possamos levar as pessoas com as quais nós tivemos oportunidade
tivemos oportunidade de conviver, essa paz que sereniza nosso coração, que é fruto do conhecimento racional e amoroso que a doutrina nos oferece. Permanece conosco, Pai, hoje e agora e sempre.